Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão de número 7 da prova de 2019 de Engenharia Elétrica, que é do assunto de distribuição e proteção. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o CP100 e curtir esse vídeo, para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então? Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai resolver a questão número 7 da prova de 2019. É uma questão muito recorrente, tem sido bem recorrente nas provas da Marinha. Então vamos lá. Existem duas formas de a gente dimensionar, projetar condutores de uma instalação. O primeiro método, aliás, ratificando o que eu falei, dois critérios que precisam ser atendidos. E esses critérios precisam ser atendidos, ambos precisam ser atendidos. Então, o primeiro critério, né, é o da queda de tensão, né, pela corrente suportada. Então, com base nesse critério, a gente precisa calcular, né, a corrente. Então, a gente calcula a corrente do circuito. Então, aqui a gente calcula corrente do circuito, né? E, com base na tabela, a gente identifica qual que é a bitola do cabo aqui mais adequada. O segundo critério é o da máxima queda de tensão, né? Então, o circuito está aqui, eu tenho uma alimentação e o meu circuito, a minha carga está lá na ponta. Então, eu preciso garantir que a tensão que chega à carga, ela suporte, né? Ela esteja dentro de alguns parâmetros. E esse valor é o da máxima queda de tensão. Ou seja, o meu circuito ele tem uma queda de tensão, ΔV, que eu dividindo pela tensão do circuito, ela tem que ser menor ou igual a um percentual, né? Que aqui é 2%. E como que a gente calcula isso? A gente usa um fator, né? Fator queda de tensão do cabo. Na verdade, é como se fosse a resistência por metros do cabo, né? Então, é esse fator vezes a corrente em ampere, a corrente vezes a distância. Isso vai ser o ΔV. Então, a gente usa essa expressão. Bom, esses eram os pontos, né, que a gente precisava relembrar. Vou criar uma nova página aqui e a gente vai começar a resolver a questão, tá ok? Vamos aqui, então, resolver, então, aqui a letra A. O primeiro ponto aqui é a gente calcular a corrente, né, de projeto, a corrente total do nosso circuito. Então, a corrente total, trata-se de circuitos monofásicos, eu vou somar as cargas. Então, eu tenho uma carga de 1.300 VA mais uma carga de 900 VA e vou dividir essa potência, né, essa soma pela tensão, que é 110. Então, a potência 220 VA sobre 110. Portanto, nossa corrente total é 20 amperes. Bom, só que existem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração. Existem o fator térmico. Por quê? O fator térmico, ele é usado porque essa tabela aqui, ela é construída, os condutores a 30 graus centígrados. Só que se condutores forem trabalhar a temperaturas muito maiores, por exemplo, aqueles que trabalham perto de fornos, churrasqueiras, que trabalham expostos ao sol,
eles vão trabalhar a mais de 30 graus, então precisa de um fator de correção térmico para eles, né? Vão trabalhar aí com 40, 50 graus, então existe um fator térmico, ou seja, como se ele, o condutor, suportasse menos que a corrente de projeto. Existe também um outro fator, que é o fator de agrupamento. O que significa? Dentro do eletroduto, então aqui a gente tem nosso eletroduto, eu posso ter alguns circuitos. Eu tenho aqui um circuito 1, eu tenho um circuito 2, esse circuito 2 tem 2 condutores, esse circuito 3 tem 3 condutores e assim por diante. O que acontece? Esses condutores aqui, eles estão percorridos por uma corrente. Se eles estão percorridos por uma corrente, eles começam a dissipar calor. E a gente sabe que com o calor sendo dissipado pelos condutores, a resistência aumenta. Se a resistência aumenta, a capacidade de condução de corrente diminui. Então, quanto mais condutores eu tenho, mais calor está sendo dissipado, né, de um condutor, ou seja, o calor de um condutor está interferindo no outro. Por isso que a gente precisa fazer uma correção quanto mais condutores eu tenho agrupados, daí o fator de agrupamento, menos corrente eu posso transmitir pelo condutor, tá ok? Então, o que a gente vai fazer? A nossa corrente de projeto agora, ela é a corrente total ali, né, a corrente calculada, dividido pelo fator térmico, que eu vou colocar só FT, vezes o fator de agrupamento. Então, eu tenho aqui que minha corrente total, a gente calculou 20. O fator térmico, aqui os condutores, eles vão trabalhar em 30 graus. Então, o fator de correção térmica para esse caso é 1. E o fator de agrupamento foi dado aqui, que é 0,8. Então, eu uso aqui o fator de agrupamento 0,8. Portanto, a minha corrente de projeto, para eu escolher, para eu projetar o condutor, ela é 25 amperes. Então, se eu olhar aqui, lembrando, ó, nosso circuito ele é monofásico. Então, se ele é monofásico, eu vou ter apenas 2 condutores. Então, veja bem, se a gente tivesse usado aqui o fator de correção errado, esse condutor aqui da bitola de 2,5 seria adequado. Mas devido à correção, a nossa corrente de projeto foi a 25 amperes. Então, esse de 2,5 só consegue suportar 24 amperes. Então, a gente tem que passar para a próxima bitola, que é 4 milímetros. Então, a capacidade é até 32. Portanto, pelo critério da máxima condução de corrente, o condutor que a gente vai utilizar é esse aqui de 4 milímetros, que consegue suportar a 2 condutores até 32 amperes, tá ok? Então tá aqui, bitola igual a 4 milímetros quadrados. Tá aí respondido nossa letra A. Vou criar uma nova página para a gente passar para a letra B. Bom, tá aqui então nossa letra B. A letra B pede para a gente calcular a bitola mais adequada, né, pelo método da maior queda de tensão suportada. O primeiro passo é a gente saber a resistividade, né, do cabo, enfim, que é este valor aqui. Veja bem, a gente vai calcular aqui esse fator resistividade, que é a unidade usada, ou seja, a tensão por ampere por distância. Então vamos usar esse fator aqui, ΔV, eu vou chamar de ΔV porque isso aqui é a queda de tensão no condutor. Aqui é a corrente e aqui é a distância. Então, comprimento do condutor. E aqui a corrente
repare que essa corrente aqui é aquela que a gente calculou lá da letra A, mas a gente calculou lá duas correntes. Uma que é a corrente total, que realmente é a corrente real que vai passar pelo circuito, que é de 20 amperes, e uma corrente de projeto para a gente escolher o melhor condutor, que é de 25. Qual das duas a gente tem que usar? É a corrente real. Então, eu vou escrever aqui, corrente real. Então, cuidado com isso, tá ok? Essa corrente é real, que é da letra A, que é 20 amperes, tá? Bom, e essa resistividade aqui, esse valor, ele vai mudar de acordo com a bitola aqui de cada condutor, porque a gente sabe que quanto maior a bitola do condutor, quanto maior a bitola, menor é a resistência, menor é a queda de tensão. Bom, então vamos lá. ΔV é igual a resistividade vezes I vezes D. Esse valor aqui a gente não tem, que é o que a gente quer encontrar, ou aproximadamente. Esse ΔV é a queda de tensão. E o nosso critério é ΔV sobre a tensão tem que ser menor ou igual a 2%. Bom, então, ΔV menor ou igual a 2% vezes V, certo? Então, a gente pode colocar aqui que 2% vezes ΔV vezes V tem que ser... Isso aqui tem que ser maior ou igual, né, que ρI D. Então, esse ρ que a gente está procurando, ele tem que ser menor ou igual a 2% da tensão dividido pela corrente vezes D. Repare o seguinte, eu fiz todos esses cálculos aqui para a gente chegar nesse valor que a gente tem que estimar. Isso aqui é da tabela, né? Vem da tabela 2. Todos esses outros valores aqui nos foram dados. Então, olha só como que a gente vai fazer. Ρ tem que ser menor ou igual a 2%, então 0,02, vezes a tensão, que é 110 volts, dividido pela corrente, que a gente já falou que é a corrente real, que é 20 amperes, vezes a distância. Ele me falou que o circuito tem aqui, 10 metros. Só que repare a unidade, quilômetros. Então, a gente tem que tomar cuidado. Deixa eu até marcar aqui para vocês. Tem que tomar cuidado com isso aqui, porque geralmente eles dão o comprimento do circuito em quilômetros, mas as tabelas estão o comprimento do circuito em metros, mas as tabelas são feitas em quilômetros. Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. Então, 10 metros para quilômetros é 10 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou colocar aqui, esse ρ tem que ser menor ou igual a 11 volts por ampere quilômetro. E o que isso significa? Repare o seguinte, se eu for olhando aqui nessa tabela, lembrando que a gente está falando aqui de 2 condutores, né? Para 2,5, esse ρ aqui do cabo, ele é 16,9, mas a gente precisa de valores menores que ele. Então, o de 4, ele é 10,6. Então, 10,6 é o ρ adequado, que ele é menor do que esse 11 aqui que a gente acabou de calcular. Então, o mais economicamente viável é justamente esse outro cabo aqui, de 4, a bitola de 4, porque ele tem esse coeficiente, né, de queda de tensão, essa resistividade, que suporta a corrente. Então, a bitola do cabo também é de 4 milímetros quadrados. Uma dúvida. Eu estou falando de 2 tipos de critérios, né? O da máxima capacidade de corrente e o da máxima queda de tensão. Bom, e se eles dessem números diferentes? Aqui foi coincidente que tanto na letra A quanto na letra B a gente encontrou 4 milímetros quadrados, né, a bitola. Mas e se desse, por exemplo, 2,5 e 4? Como eles são critérios, eles têm que
atender os dois critérios, tá? Então, a gente usaria o cabo de maior bitola para esse caso. Então, a gente teria que usar, por exemplo, o de 4, né? Se tivesse um dado 2,5 e o outro 4, a gente teria que usar um cabo de 4. Se fosse 4 e 6, a gente teria que usar um de 6, porque o de 6 atende a todos os critérios de 4 milímetros, tá ok? Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Espero ter ficado claro, ter ficado entendido. Até um próximo vídeo. Tchau!